Boa noite, graça e paz para todos que estão me assistindo agora, os que vão assistir depois. E é um prazer trazer a palavra de Deus para vocês. De uma forma ou de outra, nós temos que pregar ou falar. E hoje eu estou abordando sobre 3 homens que tiveram suas passagens pelo deserto. A começar do próprio Deus. Quando Deus veio para fazer o mundo, ele estava no deserto. Porque no deserto é um lugar que não existe ninguém. E ele estava aqui, já preparando esse momento para que você tivesse acesso a ouvir, aprender, ter o conhecimento daquilo que eu quero transmitir para vocês nessa noite. Antes de tudo, eu peço que você deixe seu like, se inscreva, compartilhe o máximo que você puder. Você não sabe o benefício que a pessoa que escuta um vídeo e que compartilha. Às vezes tem pessoas que estão no fundo do poço, como ele diz, que não existe fundo do poço. Fundo do poço é um inferno. E o ser humano não está lá, está passando por luta. E escuta uma mensagem e através dessa mensagem ele encontra a solução para a vida dele. Então eu peço que você encarecidamente faça isso. Faça por amor a sua alma, por amor a alguém que você gosta, que está passando por situações difíceis. Então, compartilhando, você está ajudando a esta pessoa, está ajudando na obra de Deus e está fazendo a obra juntamente comigo. Eu sou o missionário Luciano, presidente e fundador do Ministério de São Ato 2.2. E a partir desse momento eu peço a sua atenção. Amém? O título é 3 homens e um deserto. 2 passaram por esse deserto no Antigo Testamento. Qual foi o primeiro? Abraão. E Abraão, ele aprendeu muito no deserto. É tanto que a chamada dele foi algo meio complicado para a pessoa tomar uma decisão. Mas ele optou para ouvir o chamado de Deus. E ele foi para o deserto, deixou a sua mãe, seu pai, sua família, seus familiares, tudo isso amando do Senhor. E Deus, a primeira coisa que Deus falou para ele foi: para uma terra que eu vou te mostrar. Quando você vai para a agência de viagem, você compra uma passagem, você já sabe para onde vai, o país que vai, onde vai se hospedar, qual o carro que você vai lhe receber, o avião que você vai. Mas aqui com Abraão foi diferente. Ele não recebeu. A única coisa que ele ouviu foi o seguinte: para uma terra que eu vou te mostrar. E quando nós entramos no deserto, nós aprendemos muitas coisas. E uma das principais é que nós fomos escolhidos para esse deserto porque Deus nos capacitou e nos capacita para ir para esse deserto. Foi fácil para Abraão? Não.
O mais difícil que Abraão encontrou foi um sobrinho dele que foi e só para dar trabalho a ele. Comprou briga com pessoas de outro país, comprou briga com os empregados do seu tio, botou os empregados dele para brigar com os empregados dele, e aí foi por dentro. Terminando essa fase dele, terminou separado de Abraão. Abraão foi para um lado, e o lugar que ele morava, em Sodoma, ele não foi destruído juntamente com a cidade e os moradores, por causa da solicitação de Abraão a Deus. Mas ele aprendeu a andar no deserto. Quando ele saiu de casa para o deserto, ele não tinha filho. Deus lhe deu um filho. Ele não tinha neto. Deus lhe deu um neto. E esse neto que ele deu, hoje é Israel. Era Jacó, mas foi mudado o nome para Israel. E no final, ele teve um sacrifício no deserto. Que você vai para o deserto para você ser testado do limite. Você fica no limite no deserto. Se você passar, você está preparado para todas as coisas. Foi quando Deus pediu o filho dele em sacrifício e ele não negou. E depois do acontecimento, Deus disse: agora sei que tu temes a Deus, que não negaste nem teu filho único a mim. E Deus falou para ele: jurarei por mim mesmo que te abençoarei grandemente. E Deus falou a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus também falou para ele: Abraão, aquele que abençoar você, eu vou abençoar ele. Só em você abençoar Abraão, você recebe a bênção. E ele disse também: aquele que amaldiçoar você, eu amaldiçoo. Está vendo aí? O outro homem foi Moisés. Moisés, Israel estava escravo no Egito, e começou um zum, que Deus ia levantar um libertador para libertar o povo de Israel. Você vê o seguinte, como Deus abençoa. Entrou 70 pessoas no Egito, e quando esse pessoal saiu de lá, saiu mais de 6.000 pessoas. Então os feiticeiros, os magos, os astrólogos falaram a Faraó: vai chegar um libertador para libertar esse povo, e nós não podemos ficar sem esse povo. Esse povo é quem trabalha para a gente, é os nossos escravos, que faz tijolo e tudo isso. Uma coisa que eu quero falar para você: o Egito só quer fazer de você, de nós, escravos, nada mais. Ele está voltado para isso. E agora saiu a ordem do Faraó para matar todas as crianças de uma certa idade para baixo. E nasce Moisés. E a mãe viu que ele estava no limite já na idade, no risco de ser morto também. E ela foi, fez uma barcaçazinha de junco, botou ele no rio. Em resumo, a filha do Faraó levou ele a ser criado como filho da filha de Faraó. E ali ele foi ensinado em toda a ciência do Egito. Moisés foi engenheiro de mão cheia. Ele também estudou toda a ciência. Moisés também era juiz, era magistrado. Até no Novo Testamento, os discípulos, alguém chegou, os fariseus chegaram e disse: Moisés deu carta de divórcio
para nós. Quem pode dar uma carta de divórcio é um juiz. Então Moisés era um juiz. E passaram-se os tempos. Moisés foi olhar o povo trabalhando. Quando chegou lá, viu um hebreu sendo maltratado pelo egípcio. Ele olhou para um lado, para o outro, viu ninguém matou ele. E essa notícia chegou aos ouvidos de Faraó. E Moisés fugiu. Para onde? O deserto. Segundo visitante do deserto. Abraão passou pouco tempo no deserto. Moisés passou 40 anos. Não é 40 dias, não. 40 anos no deserto. Porque você passa no deserto o tempo que você precisa para ser preparado por Deus. Se o seu trabalho é só pequeno, você vai passar pouco tempo. Se o seu trabalho é um trabalho longo, vai exigir muito de você, você vai passar também muito tempo. E aí, Moisés passou 40 anos no deserto, se preparando, ou Deus preparando ele para o serviço que ele tinha. E quando chegou o tempo exato, Moisés estava preparado para tudo. Ele estava à beira de um poço, chegou cansado. Ele disse: não tem árvore, tem gruta, mas não tem árvore. E ele deitou-se debaixo do pé de uma palmeira e adormeceu, e vieram as filhas do sacerdote de Midian, de Jetro, e espantaram as ovelhas delas para botar as ovelhas dele para beber a água que elas tinham tirado. Moisés desperta e entra com ele no local e ele surgiu. Depois ele é levado à casa do pai delas. Resumo: casa com uma delas, a mais velha. Mas nessa trajetória para cá do sul, Deus já tinha um serviço preparado para Moisés, mas ele não estava 100% ainda habilitado para o trabalho que ele ia desenvolver, que era liderar pessoas. E Deus fez isso, ele aprendeu isso através do rebanho de ovelha que o sacerdote de Midian tinha. Ele ia para lá. Agora você vê o tipo de sacerdote. Ali onde começa toda a história de Moisés. E ele ouviu falar que aquele monte que estava ali, apareceu um fogo, um clarão. E eles comentavam com uma coisa qualquer: o monte foi clareia, tem um fogo. E Moisés, até aí, ele não conhecia o Deus que ele havia de servir e se tornar o amigo de Deus, o Deus amigo dele. É difícil, é muito difícil o ser humano se tornar um amigo de Deus, mas é mais fácil Deus se tornar o nosso amigo. Inclusive, Abraão ganhou 2 títulos: o pai da fé e amigo de Deus, ou vice-versa, né? Então, certo dia ele estava lá pastoreando o rebanho e ele ouviu e viu o clarão lá. Ele disse: eu vou até lá examinar o que é isso. Olha, o sacerdote de Midian não morava distante daquele monte, era perto, mas ele nunca, mesmo como sacerdote, nunca teve a curiosidade de ir até lá para ver o que era aquilo. Isso acontece com muitos sacerdotes nos dias atuais. Moram em cima do monte, o monte fumegando,
e ele está lá dormindo. Você acha até bom esse mundo está fumegando, está clareando aqui. Mas não é isso. Ali em cima tem algo. Talvez Deus queira falar com você e você está ignorando esta visão. E ele foi. O monte é muito alto, quem já viu no YouTube, você pode ver. Se ele colocar Monte Sinai, e ele mostra a estrutura, a altura, tudo, como ele é. E ele chegou lá, quando chegou bem perto, ele viu uma sarça queimando na lareira de fogo, mas quando mais queimava, mais as folhas, a folhagem dela ficava verde, com vida. Porque o fogo de Deus não destrói, purifica. Nós precisamos ser purificados com esse fogo. Por isso que João Batista desceu, batiza com água. Mas após mim vem um, é maior do que eu. Eles batizarão com o Espírito Santo e com fogo, a purificação. Então, quando Moisés foi se aproximando, ele escutou uma voz: Moisés, Moisés, tire a sandália dos pés, porque o lugar que estás pisando é terra santa. E todo lugar onde você consagra para servir a Deus, para falar com Deus, para ouvir Deus, é um lugar sagrado. Você pode ter um lugar sagrado na sua casa, tem um lugar onde você se reúne, você ora, você costuma se abrir com Deus, falar com Deus, ouvir Deus falar com você. Olha, uma coisa que eu quero falar: não tem imposição para você falar com Deus, não tem. Ele está esperando que você fale com ele para ele responder. Moisés falou: quem és tu, Senhor? Chamou logo do Senhor. Quem és tu, Senhor, que falas comigo? Ele disse: eu sou o Deus de Abraão, sou o Deus dos teus pais. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E ali ele foi e falou para Moisés algo que o povo de Israel fazia. O que é que ele fazia? Gritavam, gemiam, oravam, reclamavam, se lastimavam. E Deus disse: eu desci e ouvi o clamor do meu povo e desci para livrar. Aí eu pergunto uma coisa: e por que Deus não fez isso antes? Não tinha um sacerdote na porta? Mas às vezes tem sacerdote que não presta para nada, a não ser para botar uma roupa comprida, um chambão comprido, amarrar a cintura e estamos conversando. Mas não tem inteligência, atividade de fazer aquilo que precisa ser feito para Deus. E Moisés, eu acho que ele disse: negócio bom, agora o negócio vai ser resolvido. Agora, Faraó agora vai me pagar. Só me lembro de uma pessoa: Faraó agora vai me pagar o que ele fez com o povo da gente, ele agora vai pagar. E Deus falou mais outra coisa, quando terminou de falar isso: Moisés, só tem um detalhe: é você quem vai libertar o meu povo. Quem sabe se tudo isso que você está passando na sua vida, no seu dia a dia, é uma tarefa que Deus chamou para você fazer, e você fica se escondendo através de desculpas, sem nenhuma noção. Comece a aprender com Deus, comece a obedecer a Deus, e você vai ver a sua vida como vai mudar. A vida de Moisés até ele subir o monte foi uma, mas depois que ele falou com Deus e desceu, a vida dele foi transformada em outra vida. Não pense que esse Egito que nós estamos vivendo nele, essa riqueza de Faraó por aí, isso é eterna. Não, isso é temporário. Quando você menos esperar, vai desaparecer. Ou a riqueza desaparece, ou você desaparece. Mas que vai se acabar? Vai. Então Moisés desceu, e quando ele desceu, todo mundo conheceu que ele estava diferente.
que havia algo diferente, estranho na vida dele. Mas antes dele descer, ele falou muitas coisas que muita gente fala: eu não posso ir, eu não posso ser sacerdote porque eu tenho minha família, eu não posso que eu tenha emprego, eu não posso que eu tenha minha fazenda, eu não posso que eu tenha o meu carro novo, eu não posso porque eu gosto de lazer, não sei o que lá. Eu acho que Moisés também dizia a mesma coisa. Eu disse: Moisés, você vai, eu não tenho condição de ir. Aí teve aquele milagre do cajado virar serpente, tudo isso. Mas o que mais marcou a vida de Moisés foi quando Deus disse: Moisés, você vai, eu vou colocar a minha palavra na sua boca, você vai ser como Deus, como Deus, e Arão vai ser o teu profeta, eu sou contigo. Aí Moisés desceu, agora já determinado para ir para aquele lugar onde ele tinha sido expulso, de onde ele tinha saído às pressas e tudo isso. E ele foi. E quantas coisas Moisés enfrentou nesse deserto. Quando ele chegou lá, o povo de Israel clamava por liberdade, por libertação. Mas quando Moisés chegar lá, eles conversam: você está mentindo. E aí por diante. Aí o que é que acontece? Moisés chamou os anciões, fez reunião e tudo. Você sabe toda essa história. Essa é a história mais conhecida do ser humano. Passa filme, passa tudo, só que você não pode se basear com filme, viu? Você tem que olhar o pé da letra pela Bíblia Sagrada. Mas aí, como eu não sei onde é que está escrito isso, sabe não? Livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 11, livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 22, livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 25, Atos 22, 29, tudo isso você encontra versículos, passagens bíblicas que registram esse acontecimento. Mas o pessoal, olha, depois que o ser humano se acostuma a ser escravo, é difícil, viu? É difícil. Aí quando Moisés tira o povo de Israel, aconteceu aí da escrava muitas coisas, mas estou resumindo, senão eu só saio daqui amanhã. Quando foram libertos Israel do Egito, foi obrigado os egípcios a dar ouro a ele, dar prata, dar roupa, dar comida, dar tudo. Sabe o que era que significa? Significa os direitos trabalhistas que ele não tinha pago aos israelitas. Você sabe que os israelitas é o povo de Deus, a nação sagrada. Você acha que Satanás tem tanta raiva de Israel que acaba Israel por cima? Até o Brasil está caindo na ideia de ser contra Israel. Você veja só. Não é os brasileiros, é alguém que se diz querendo defamar o primeiro-ministro de Israel e coisa e tal. Sabe que é isso? Escravidão. E tem vários tipos de escravidão. Tem pessoas que é escravo da mentira, tem pessoas que é escravo do roubo, tem pessoa que é escravo do poder, é escravo de muitas coisas. E Moisés tirou Israel do Egito. Satanás foi chegando no ouvido do faraó, vai atrás, ele não atravessou o mar, não lá, acaba com tudo de uma vez. Mas não se lembravam que o Deus que disse que estava com Moisés estava lá à beira do mar, só para contemplar, e o povo contemplou o que ele ia fazer com a pessoa que persegue o povo de Deus, e também com as pessoas que relaxam no tratamento, no cuidado com o povo de Deus. Paga o preço. E quando eles viram o mar batendo nas rochas,
Ele disse: e agora como é que ele vai passar? Aí que estava com ele disse: lá vem Faraó. Moisés, era melhor ter deixado ele morrer lá. Lá pelo menos tem muito cemitério. Lá a gente comia carne, lá a gente fazia isso e aquilo. Pelo contrário, quem comia carne dele era chipado de Faraó. Mas eles tiveram medo, se acuaram. E Moisés clama a Deus. Ele disse: Moisés, toca nas águas e manda o povo, diga ao povo que marche. Aí você sabe o que aconteceu. O mar se abriu, Israel passou, não se feriu uma pessoa. Está vendo? E esse deserto também, que eles passaram, caminharam 40 anos pelo deserto, era uma jornada que dava para fazer em 8 dias, mas Deus, para mostrar que nem todo aquele que diz que é israelita é o povo de Deus. Ali naquele meio tem covardes, tem mentirosos, tem falsos, e não é diferente dos dias atuais, não. Tem também. Tudo isso se encontra nos dias atuais. Enquanto Satanás for solto, ele vai sempre pegar um trouxa para encher a cabeça dele de coisa. E o trouxa vai aceitar isso. Foi isso que aconteceu com Eva. Satanás chegou no ouvido dela, encheu o ouvido dela de besteira e ela arrebentou com tudo. E então, quando chegaram do outro lado, eles cantaram, batendo em tambor: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O deserto, às vezes eu até ouvi muitas pessoas dizer: ei, me ajude, missionário, me ajude com oração, estou no deserto, meu irmão. Eu fico olhando assim: está sempre orando. Pediu oração, eu vou orar, mas não é deserto. Deus só leva para o deserto pessoas qualificadas. Quem vai para o deserto são pessoas qualificadas. Essas pessoas que dizem: Deus mandou dizer, Deus está dizendo, Deus vai dar isso, vai dar aquilo. Mas não, essa pessoa não é. Porque Deus, se Deus tem algo para dar a você, Ele chega para você e entrega. Deus não é de mandar recado, nem de receber recado. Sabia disso? Então, o deserto é para os capacitados, escolhidos para ir para aquele deserto. E uma pessoa que foi para o deserto, sabe quem foi? O Senhor Jesus Cristo. Você vê que para ele entrar no deserto, que o Senhor o levaria, que o Espírito Santo o levaria para lá, primeiro ele teve que ser batizado no Espírito Santo, para poder ir para o deserto. Sabe quem levou ele para o deserto? O Espírito Santo. Quando você vai para o deserto, você sabe quem está me levando. Eu estou passando pelo deserto, mas vou passando dando glória a Deus, porque algo grande Deus quer fazer, e o que Deus tem a fazer, não há quem impeça. Como diz a palavra de Deus: operando Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu estava em casa recebendo um telefonema de uma pessoa de uma cidadezinha ali, e inclusive a minha filha na fé, era o marido dela e a família. Ela disse: missionário, eu estou lembrado daquele dia que o marido dela estava com um negócio no ouvido, na cabeça, e o senhor orou por telefone e ele foi curado instantaneamente. Exatamente, porque quem faz o milagre é o Espírito Santo. Agora precisa de alguém que esteja de acordo com isso. Então, Jesus foi para o deserto levado pelo Espírito Santo
de Deus. E quando ele chegou lá, a primeira pessoa que ele encontrou, sabe quem foi? Satanás. Só que ele não sabia que Deus tinha chegado primeiro, que o Espírito Santo tinha chegado primeiro, os anjos tinham chegado primeiro. Só que eles ficaram neutros na batalha, deixaram Jesus vencê-lo. E a primeira coisa, olha, tem uma coisa que Satanás é catedrático com Deus para botar alguém no chão: fome, poder e mundanismo. Sabia disso? Quantas pessoas que já saíram daqui hoje estão no meio da rua tomando cachaça, se prostituindo, às vezes até batendo macumba, tudo isso. Poderia estar aqui, mas foram dar ouvido, em vez de ouvir a palavra de Deus. Porque existe um detalhe: quem vai para um templo, leve sua Bíblia e leva um lápis e um pedacinho de papel. O pastor está pregando para você, vai anotando. Quando chegar em casa, você vai conferir. Se eu for para a igreja, eu não vou escutar, não vou acreditar em tudo que está sendo, não. Eu estou conferindo pela palavra de Deus. É a palavra que dá a vitória. Então chega Satanás para Jesus e diz: Jesus, depois de passar 40 dias e 40 noites sem se alimentar, ele teve fome. A palavra de Deus fala claramente: ele teve fome. Chega Satanás e diz: se tu és filho de Deus, ou se, botando a dúvida na cabeça de muita gente, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. É isso que o diabo diz: ei, se você é filho de Deus, por que você está passando essa luta? Se você é filho de Deus, por que você está desempregado? Se você é filho de Deus, por que está tanto problema dentro do seu lar, no seu trabalho, tudo isso? Vai essa resposta para você, da de esquerda, mesmo na pontinha do queixo de Satanás. Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É disso daí que você vive. Não é pela beleza de um templo, não é pelo conjunto, não é pelo coral, não é pela mãe negra, não é pelos canhões de gelo dentro do templo, não, nada disso. É pela palavra que sai da boca de Deus. Está escrito. Satanás, rapaz, o cara é tremendo. Levou Jesus para um monte bem alto. Ele disse: se tu és o Filho de Deus, que atira daí abaixo. Ó Satanás, citando a Bíblia, porque está escrito, lá no Salmo 91, está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que tu não tropeças em pé. Cuidado, você tem uma Bíblia, leia ela. Não entendeu? Peça ao Espírito Santo, ele é o mestre nisso daí. Senhor, o Espírito Santo me ensina aqui, eu quero compreender, não consigo. Ele vai lhe ensinar. E o Senhor Jesus virou-se para ele e disse: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Está vendo aí? E logo em seguida, aí ele disse: eu não consegui no alimento, não consegui na demonstração do poder, agora quero ver se ele não vai cair nessa. Satanás sempre tem uma carta na manga, tentando pegar as pessoas que não têm conhecimento bíblico, e a falta de conhecimento é um pé para a destruição daquela pessoa que não tem conhecimento. Está escrito em Oséias 4,6: meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Conhecimento de quê? De passar o povo todo dando glória e conversando quem está sentado no banco, com gritaragem: eita Deus, fala a Deus. Quer dizer, isso daí não é nada disso, é conhecimento da palavra.
E ele levou Jesus para um lugar alto e mostrou todas as riquezas do mundo. Mostrou as beiras para o pessoal pelado, mostrou os campos de orgias, as fanfarras, mostrou a roubalheira dos governantes, mostrou tudo. E ele olhou para Jesus e disse: tudo isso eu te darei, porque a mim foi me dado. Jesus encarou e disse: vai-te, está escrito, vai-te, Satanás, só o seu Deus adorarás, só a ele servirás, só a ele darás culto. E ali os anjos estavam bem próximos a Jesus. Diz que assim que Satanás caiu fora, os anjos chegaram e alimentaram ao Senhor. Quer dizer, aonde foi o campo de batalha? No deserto. Onde foi a vitória de Jesus? No deserto. A vitória de Moisés, de Abraão, no deserto. Agora vamos, para nós encerrar, eu quero falar aqui do homem que rejeita o deserto. Amém? Às vezes tem pessoas que estão com um pé, se der um passo e chega no deserto. Eu vou brincar de cego para ver quanto cego. Aí quando a luz olha, já está distante, quilômetros e quilômetros de distância do monte, do deserto. Estou me referindo ao filho pródigo. Tem muitos filhos pródigos no nosso meio. Por quê? Porque não quer ir para o deserto. Muitas vezes ele não vai para o deserto porque ele não foi escolhido para ir para o deserto ainda, né? Paulo falou a Timóteo: procura apresentar-te diante de Deus aprovado de quê? Para ir para o deserto. Como obreiro que não tem de que se envergonhar, mas que manuseie bem a palavra da verdade. Uma coisa que eu queria falar, claro, não é falar bonito, não é ter curso de teologia, escatologia, homilética, etc. Não é isso. Não é ter uma oratória linda, não ter aquela expressão de falar, fazendo um canto, não é isso. É estar preparado, é estar aprovado por Deus. Então aquele filho pródigo, ali é o exemplo do crente que vai para o monte, para o deserto, e do crente que não gosta de deserto. O filho pródigo era um, morava com o pai, comia da casa do pai, vestia as coisas do pai, tinha o conforto do pai, era amado pelo pai, mas ele não tinha nada com o pai. O negócio dele era o dinheiro do pai. Quantas pessoas que entram dentro dos templos, não com a boa palavra, não para temer a Deus, mas interessado em emprego, carro novo, casa nova, ar-condicionado, coisa climatizada, tudo isso. Saia dessa, meu filho, saia dessa depressa. Lá no céu não tem nada disso, tem a glória de Deus. Você está interessado, a mesma coisa do filho pródigo. O filho pródigo só queria as coisas que o pai tinha, não o dever que ele tinha com o pai, deveria ter com o pai. Enquanto isso, o filho mais velho, naquele banho-maria, trabalhando com o pai, levando sol, levando chuva, tudo junto com os empregados, mas está ali, feliz da vida. E o outro, mais novo, não era feliz, porque ele achava que a felicidade dele estava no mundo. Quantos adolescentes, quantos jovens têm deixado a igreja porque acham que a alegria dele está numa casa de luz vermelha, está numa fanfarra, está numa bebedeira, numa festa mundana, tudo isso. E ele chegou para o pai, foi a única vez que ele teve coragem de acabar com a vida dele. Meu pai, eu quero que o Senhor me dê a parte que me pertence. É claro, você é filho, tem herança. Está escrito lá em João 12.
e deu o direito de todo aquele que nele pensa tornar feito filho de Deus. Sendo filho de Deus, tem herança as coisas de Deus, tem herança a saúde, tem herança a paz, tem herança a felicidade, tem herança em ser uma pessoa benquista na sociedade, tudo isso é herança. E ainda tem a herança principal, que é passar um dia lá no céu, porque depois a gente vai voltar para cá. Termina aqui. Começou aqui, então vai terminar aqui. Não terminar, é a continuidade. Então diz: Pai, me dê a minha propina, me dê a parte que me pertence. Mas pode, meu filho, a palavra de Deus fala claramente. Ele saiu para uma terra distante, gastou dinheiro com prostitutas, com bebedeiras, com farras e com outras coisas. Aí o cara feliz da vida, se lembrava nem do resto do pai dele, não se lembrava nada disso. Ele estava feliz, era a felicidade dele. Tem pessoas que acham que ser feliz é estar bem perto das grandes. Outros se sentem felizes de estar caindo na calçada do cachorro lambendo na boca, né? Acho que a felicidade deles é essa. Não é isso. Mas o negócio do filho pródigo foi pior. Diz que quando foi com pouco tempo, ele acabou todo o dinheiro que tinha. E a palavra de Deus diz que havia uma fome muito grande, porque as coisas de Deus é tremenda. Quando você está bem, tudo você leva bem. Quando acaba o céu, você fica muito. Mas se você tem Deus, você vai passando pela prova dando glória a Deus. E acontece o seguinte, que quando ele se deparou, estava morrendo de fome, sujo, fedorento e necessitado. E o que é que acontece? Diz a palavra de Deus que arranjaram um bom emprego para ele, trabalhar na pocilga, tomando conta de uma grande quantidade de porcos. Olha, lá o pessoal cria porcos, até hoje ainda cria. O gadareno, quando o Espírito Santo foi expulso dele, os demônios mataram mais de 2.000 porcos, né? E ele foi para lá tomar conta de porco também, lamaçal, fome, a ponto dele chegar a desejar comer a própria comida dos porcos. E eles disseram: não, isso daí não, isso daí é dos porcos, se vira, meu. E o que é que acontece? Quando ele chegou nesse estágio, aí ele se lembrou daquele velho pai abusado, aborrecido. Eu falei: vamos agradecer o pão, ou que velho abusado. Eu falei: vamos agradecer para o dia que Deus deu. Esse cara já vem com essa história de novo. Meu filho, quando sai de casa, a hora, olha que coisa, o senhor já está me enchendo, já não aguento mais. Mas aí, quando ele estava nesse sacrifício, ele lembrou-se: enquanto os empregados do meu pai têm comida com abundância, eu estou aqui morrendo de fome. Já sei, você, pai, pequei contra ti perante o céu, já não sou mais de ser chamado de filho. Me dá presente como empregado teu, assim eu vou ter mesmo. Ele falou isso e fez imediatamente. Tem pessoas que dizem: eu vou voltar, aí eu tal dia eu vou voltar, mas muitas vezes não volta, morre antes. Perdeu a salvação. Por quê? Com medo do deserto, com medo do deserto. E acontece o seguinte: ele foi, quando ele chegou, e o pai, olhando de longe, viu ele que vinha chegando por aquele caminho, cabeça baixa. Quando ele saiu de cá, não olhou nem para o pau do pai, saiu com a cabeça erguida. Agora eu vou usufruir. Mas agora voltou a cabeça baixa, falou as palavras que ele falou. O pai disse: meu filho, vem cá, traz uma sandália nova para ele, traz uma roupa nova, traz aquele anel que eu guardei como símbolo de filho. Sim, mata um boi gordo aí,
isso é fato para a gente se alegrar, porque esse filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Está vendo? Medo do deserto. A pessoa tem medo de ir para o deserto, mas não tem medo de cair na mão de Satanás. Uma coisa que eu quero dizer: Satanás não ama ninguém. Jesus falou lá em João 10:10 para Tiago, que ele veio roubar, matar e destruir. Jesus disse: eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. Vamos para o deserto. Aqui é um deserto. Igreja Missão 2.2 é um deserto. É deserto por quê? Porque ninguém está interessado a aprender a palavra de Deus. Tem a palavra descartável. Pega o smartphone, tem pregação, tem pegar a televisão, tem a Smart TV, tem tudo que você quer. Mas lá não tem batismo com o Espírito Santo, lá não tem escola bíblica, lá não tem batismo nas águas, lá não tem batismo com o Espírito Santo, não tem nada. Está passando um culto, na hora que dá um intervalo, aí passa mulher pelada, passa cara bebendo, passa as piores coisas do mundo. O melhor lugar para quem quer chegar no céu é no deserto. Amém? Que Jesus te abençoe e te guarde. Prezado amigo, prezado filho, se inscreva, compartilhe, dê seu like, passe para alguém. Tem alguém que precisa ouvir essa mensagem. Deus tem um plano na sua vida. Vamos para o deserto, lá tem vida e vida com abundância. Que Jesus te abençoe. Receba o abraço do missionário Luciano e até a próxima.